ó rei, baixaste um decreto, qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífano, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, da trombeta, dos foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituísse sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Aos teus deuses não servem, nem adoraram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não serviram aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvir o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Amém? Podem assentar. A palavra de hoje, irmãos, é sobre integridade. O tema da mensagem é integridade inegociável. Acho que para a gente entender um pouco a mensagem, a gente precisa entender o que é integridade e o que é ser inegociável. São duas coisas que a gente vai falar um pouco aqui. Na integridade, quando a gente pensa, vou dar um exemplo para vocês, de uma embalagem. Quando a gente vai no supermercado, o que é uma embalagem íntegra? É uma embalagem inteira, sem buracos, sem rasura, sem fresta. E quando a gente vai no supermercado, a gente compra uma embalagem furada ou uma embalagem com uma rasura ou um biscoito aberto. Ninguém compra, E o nosso Deus, por que ele tem que aceitar a nossa integridade mais ou menos? Com furos ou com brechas ou rasgada. Então, integridade é isso, é você ser inteiro, é a gente estar inteiro para o Senhor. E na vida espiritual, o que mais a gente pode falar da integridade? Várias vezes na Bíblia a gente ouve falar dessa palavra, O Senhor sempre dá exemplos de homens íntegros. E eu pesquisei um pouco para falar do que era integridade, que é uma coisa que talvez a gente não fala muito, E a integridade, eu cheguei à conclusão que a integridade, ela é o alicerce do nosso caráter. E ela é a base da vida de um discípulo. E nesse alicerce, a gente vai falar aqui hoje de 3 pilares para sustentar esse alicerce e a gente ter uma vida íntegra. Por que eu escolhi a mensagem de Sadraque, Mesaque e Abednego, já que tinha tantos homens íntegros, na Bíblia? Porque eles tinham uma fidelidade inegociável. Se a gente destrinchar esse texto aqui um pouquinho, a gente vai aprender um pouco mais sobre não só o milagre da fornalha. Porque muitas vezes a gente pega essa palavra e a gente fica maravilhado, Com o 4º homem na fornalha, que realmente é um milagre. Mas hoje Deus quer falar com a gente de uma forma diferente nessa palavra. O que chama atenção aqui é a fidelidade inegociável desses 3 jovens. E
Aí você pode pensar, Mariana, mas você está falando então que a gente tem que ser perfeito. Não, a gente não está falando, integridade não é ser perfeito. Integridade é você viver aquilo que você fala. Né? Muitas vezes a gente fala uma coisa, mas vive outra. Eu vou dar um exemplo, tem um ditado que diz, né, aquele ditado, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, não tem uma coisa assim? Ou o contrário, não sei muito bem. Mas é exatamente o contrário. Você tem que viver o que você diz. E às vezes viver o que a gente diz é difícil, porque a gente aprende muito da palavra, às vezes a gente lê a palavra toda, leio a Bíblia toda no ano, a leitura anual eu estou em dia, mas na hora de colocar em prática é difícil. A gente não consegue. Isso não quer dizer que a gente tem que ser perfeito. Né? Não é ter perfeição, mas é buscar viver aquilo que a gente prega, que a gente fala. Né? Se a gente for lá em Tito, eu vou abrir aqui, rapidamente, em Tito 2. Vou marcar aqui para mim. Tito 2, versículo 7 e 8, diz assim: torna-te pessoalmente padrão de boas obras, no ensino. Mostra integridade, reverência, linguagem sadia, irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma a dizer a vosso respeito. O que quer dizer? O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer aqui? Exatamente isso. Para a gente viver uma vida de acordo com o que a gente diz, né? De acordo com o que a gente prega, de acordo com os nossos princípios. Né? Não adianta nada você ter princípios, ter uma base cristã, ter uma vida, né? Talvez eu nasci numa igreja e não consegui viver o que Jesus nos ensina aqui, o que Deus nos ensina na palavra. Então, integridade é isso, é a nossa capacidade de conseguir viver sem discordar do que a gente fala. Não ter discordância entre a nossa vida e o que sai da nossa boca. Né? O nosso testemunho, ele tem que ser muito igual ao que a gente diz. Né? E o difícil de ser íntegro é quando ninguém mais é. Porque quando você está no meio de outras pessoas que são íntegras, é fácil. Agora, você exercer a integridade quando ninguém mais é, igual no caso de Sadraque, Mesaque e Abidnego aqui, eles, aqui pela história, todo mundo já tinha adorado a estátua. Né? Inclusive os judeus, se a gente for interpretar aqui, o que dá a entender que só os 3 não tinham adorado, né? E talvez nesse momento eles poderiam ter pensado assim: eu vou adorar aqui rapidinho, todo mundo já adorou mesmo, não vai mudar o que eu penso, eu não vou precisar sair da igreja por causa disso, mas Deus estava vendo tudo, né? E eles conheciam Deus que eles servem. Então, assim, esse é um dos pilares que a gente vai falar um pouquinho aqui, mais para frente. O que mais testa a nossa integridade são as pressões. Eles estavam vivendo aqui um momento de pressão. Né? Ou você adora a estátua, ou você vai para a fornalha. Será que a gente está pronto para morrer pela palavra? Será que a gente está pronto para viver como eles viveram aqui? Porque, né, se você for pensar, poxa, eles poderiam adorar e ficar por isso mesmo. Talvez Deus me perdoaria, né? Eles poderiam pensar, mas eles tinham uma fidelidade negociável. Eles não tinham preço. Né? Inegociável é o quê? Não tem preço. Não tem preço que pague. E a gente, como
verdadeiros cristãos, a gente tem que chegar nesse patamar, irmãos, de uma integridade inegociável, que não se negocia. Sabe por quê? Porque a pressão, ela passa. Os problemas, eles passam. E depois sobra o quê? Uma pessoa que negociou os seus princípios. Então, assim, a gente tem que refletir sobre isso, sabe? Eu tenho refletido muito a respeito disso, porque talvez vocês olhem para mim, vou dar um exemplo de mim mesmo, e vocês podem pensar, mas a Mariana tem uma vida boa, é líder de ministério, tem um bom trabalho, mas só Deus sabe o que eu passo para tentar manter a minha integridade. Porque a gente tenta, pelo menos tentar, a gente tem que tentar, irmãos. E hoje, para vir para cá, assim, na pressão mesmo, né, que a gente vê como Deus testa a gente. Eu passei um momento muito difícil hoje. E, assim, eu chego até a me emocionar, porque foi uma situação que eu nunca tinha vivido na minha vida profissional. E quando eu estava ali no meio do furacão, eu peguei meu celular, eu vi uma mensagem do pastor Robson. Assim, era umas 10 horas da manhã, e aí eu fui ouvir essa mensagem. E aí ele, né, me perguntando se realmente estava tudo certo para mim estar aqui hoje. E na hora me deu vontade de voltar atrás. Tipo assim, né, se ele me deu a oportunidade de voltar, então assim, eu acho que dá vontade. Como eles podiam ter pensado aqui, né? Mas eu acho que a gente tem que ir até o fim, sabe? A gente tem que manter a nossa fidelidade com o Senhor. A nossa fidelidade é inegociável, irmãos. Então, os problemas, eles vão vir e vão passar. Porque é assim na vida da gente. Mas e o que fica depois? Porque se eu não estivesse aqui, como eu já falei em outras passagens, outra pessoa estaria. Talvez o próprio pastor, talvez a pastora Joana Dark, que está aqui atrás, a obra não ia parar. Mas quem ia perder de estar aqui falando com vocês era eu. Então, assim, a integridade no momento de pressão, a gente sente vontade de voltar atrás. E eu não sei se vocês percebem, sempre o mais fácil é você escolher o errado. Ou é uma mentirinha, ou é passar um pano, como se diz, né? A gente passar pano, acobertar alguma coisa, ninguém vai saber. Mas e a sua integridade? E o que fica depois? Eu já vivi várias situações assim. Eu sei que os irmãos também já devem ter vivido. Né? De você estar naquele momento de pressão e surge uma oportunidade de você omitir. Que o povo usa a palavra omissão, que para mim é mentira, né? Você está omitindo, você está mentindo. Porque se você tinha que estar falando. E aí, eu realmente manter a verdade e lá na frente o Senhor me honrar. Porque o Senhor nos honra nos momentos difíceis. A gente não está só. E isso aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. É uma história muito conhecida, né? Todo mundo que está aqui dentro, eu tenho certeza que já leu esse texto. Eles foram honrados pelo Senhor. Eu achei interessante aqui, no versículo 16, que eles, na verdade, no versículo 15, o Nabucodonosor pergunta para eles, né? Quem será o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? E eles responderam assim, isso nós não precisamos te responder. Deus não precisa de advogado, irmão. Deus não precisa da nossa defesa, assim, de ter um advogado para defender. Deus precisa de testemunhas fiéis para testemunhar o que Ele faz na nossa vida. Por isso que eles disseram, eu não preciso te falar sobre quem é o meu Deus. Se Ele quiser fazer alguma coisa aqui, Ele vai fazer.
Se ele não quiser, ele também não vai fazer. Inegociável. Não negociar valores, não negociar princípios. Ser um discípulo, sabe, assim, tem hora que eu falo com Deus assim, Deus, eu quero ser uma discípula meio doida mesmo, sabe? Das pessoas olhar assim e falar assim, gente, mas essa menina não quis fazer isso? Ela é muito doida. Realmente, a gente tem que ser louco mesmo por Jesus, sabe? Porque se a gente for muito, querer andar muito do jeito que o mundo dita, a gente vai acabar caindo nas coisas do mundo. Não tem jeito. E aí, como eu falei no início, a integridade é o alicerce do caráter, que conduz a vida do discípulo. E esse alicerce, ele tem 3 pilares que eu encontrei aqui. O primeiro deles é o conhecimento. Por quê? Não é o conhecimento só da palavra, não. Tá, irmãos? É o conhecimento de Deus, conhecer a Deus. Sadraque, Mesaque e Abidnego conheciam o Deus que eles estavam servindo. Então, eles sabiam que Deus podia livrar eles dali. Será que a gente conhece o nosso Deus? Será que a gente está conhecendo e sabendo como Deus age? Eu acho que em todas as minhas pregações eu falo disso aqui. Que a melhor forma da gente conhecer a Deus é pela palavra. Essa é uma delas, né? É onde você cria intimidade, é onde você vê todos os feitos do Senhor. E Deus revela muita coisa para a gente aqui. Então, se a gente não lê a palavra, a gente não conhece a Deus. E como confiar em quem a gente não conhece? Como a gente vai confiar, como Sadraque, Mesaque e Abednego confiaram em quem a gente não conhece? Para confiar, a gente precisa conhecer. Porque quando você conhece a Deus, você se entrega. E se você se entrega, o fardo é leve. As pressões, elas vêm, mas o fardo fica leve. Porque a gente sabe o que Deus pode fazer, se Ele quiser fazer. Sabe, é aquilo de não negociar com Deus. Sabe, não é negócio. Nós não estamos falando de negócio. Ah, Deus, se você fizer isso por mim, eu venho no culto. Se você fizer aquilo, eu entrego o meu dízimo. Se não é negócio, irmãos. Servir a Deus não é um negócio. Servir a Deus é muito mais do que isso. A gente está disposto a morrer pela causa. Como eles fizeram aqui. Abrir mão do que for preciso para testemunhar Jesus. Então, conhecimento é isso, é você conhecer a Deus. É você estar com o seu TSD em dia, é você estar com sua leitura bíblica em dia, é você ter oração, ter um momento no secreto com Deus. Eu estou lendo Mateus e às vezes eu fico falando com Deus assim, eu falo, Deus, se tivesse perto do mundo acabar e não tivesse mais Bíblia, eu ia pedir para o Senhor para me arrancar algumas páginas da Bíblia para me levar comigo. Porque para mim, assim, é um manual que a gente não pode ficar sem. A gente tem que ler sempre. Que é Mateus 5, 6 e 7. Eu estava lendo isso essa semana. Ali Jesus ensina tudo da vida cristã, tudo. Se você parar ali para ler, desde o sermão da montanha até como a gente deve agir, o que deve fazer. Então, se eu pudesse andar com elas aqui no meu bolso, eu andaria para sempre estar olhando. E eu estava lendo eu estava lendo essas passagens na Bíblia, né? E eu fiquei pensando, quando a gente conhece a Deus, Deus transforma a gente. Deus transforma. Transforma os nossos pensamentos, transforma as nossas prioridades, transforma os nossos princípios, transforma o nosso caráter, muda a nossa vida por completo.
E aí, o segundo ponto, o primeiro que eu falei foi conhecimento. O segundo, eu não poderia deixar de falar, que para mim é um marco aqui no texto, é a fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abednego tinham uma fidelidade que não se negociava. E essa fidelidade era a qualquer preço. Eles morriam pela causa. Eles pagaram um preço alto. Né? E nós? Estamos preparados para isso? Será? Será que nós, como a igreja do Senhor, né, que estamos na expectativa da volta do nosso Jesus, será que a gente está preparado para viver uma fidelidade dessa forma? Né? E o diabo, às vezes, ele utiliza da nossa fraqueza. Porque assim, irmãos, às vezes a gente pode pensar, Mariana, mas eu sou honesta. Eu não roubo ninguém. Né? Às vezes a gente leva a integridade por esse lado, né? Eu não mato ninguém, eu não roubo. Mas a integridade não é só isso. Às vezes aquela pessoa não rouba ninguém, mas ela tem uma fraqueza sexual. Né? Talvez vive de pornografia. Às vezes aquela pessoa não mata ninguém, mas ela é mentirosa. Ela mente. Ela não consegue sustentar a sua palavra. Então, será que se a gente tivesse uma lupa, um microscópio, para olhar a nossa vida, não ia ter fresta nenhuma? Ia estar lá igual a embalagem do biscoito do supermercado, íntegra, intacta, sem buraco, sem nada. Será? Então a gente tem que pensar um pouco da nossa conduta cristã. Sabe, eu sei que talvez não é a palavra que os irmãos gostariam de estar ouvindo. Talvez eu deveria estar dando uma palavra de motivação, né, aqui. Mas eu sei que Deus tem falado com vocês, como Ele falou comigo também. E o terceiro e último, que também eu acho muito importante, é a coragem. Eles foram corajosos, irmãos. Eles foram ousados. Né? A coragem, ela vem do Espírito Santo. E quando a gente dá liberdade para o Espírito Santo agir em nós nos tornamos assim. Sabe, com intrepidez, com coragem, sem vergonha, sem limites. Né? A gente não pensa na consequência aqui, como eles não estavam se importando com o que ia acontecer. E olha que Nabucodonosor ameaçou. Né? Aqui num dos versículos aqui ele falou, ou você adora ou eu vou te jogar na fornalha. Ele tinha certeza que eles iam ceder. Tanto é que depois, no decorrer do texto aqui, se vocês leem, ele ficou tão irado que eles rebateram, que ele falou assim, aqueçam a fornalha 4 vezes mais. Eu quero mais quente do que o normal. Porque ele ficou muito irado. Porque ele tinha certeza que na hora que ele apertasse, eles iam ceder. E eles não cederam. Eles foram corajosos. E o Espírito Santo, ele nos faz nos posicionar. E a coragem, ela é um alicerce. Por quê? Porque a gente precisa se posicionar frente às riquezas, frente ao status, frente às redes sociais, né, frente ao dia a dia da nossa vida. E sem a coragem a gente não consegue. A gente fraqueja, a gente fica fraco. Então não adianta você também ser fiel e não deixar o Espírito Santo agir na sua vida. A gente precisa do Espírito Santo com a gente. E a coragem, irmãos, é coragem de dizer não. É coragem de eu estar com os meus amigos e surgir uma festa top, mas eu saber que ela vai contra os meus princípios e eu dizer não.
coragem das pessoas me chamarem de careta, de bitolado, né? As pessoas falam, você é muito bitolado, não tem necessidade disso. E você saber que você tem coragem para se posicionar, para se colocar diante das situações e bater no peito mesmo e dizer, não, eu não faço isso, porque vai contra os meus princípios. Não é o que Jesus me ensinou, não é o que está na Bíblia. E talvez a gente até tenha um pouco de coragem, mas na hora que está só você frente à pressão, a coragem vai embora. Ela foge, a primeira a fugir. Então a gente tem que estar bem alicerçado. O alicerce nosso ele tem que ser forte, porque aí a vida do discípulo ela vai ter base, irmãos. Tem uma passagem lá em Mateus que Jesus estava falando disso, né? Que não adianta nada você construir a casa sobre a areia, né? A gente tem que construir sobre a rocha. E onde está o nosso alicerce? No conhecimento de quem Deus é, na fidelidade inegociável e na coragem de testemunhar o nosso Deus a qualquer preço, a qualquer custo, custe o que custar, doa quem doer, machuque pai, mãe, namorado, irmão, o que for. Mas quando a gente testemunha, quem está de fora percebe a diferença na gente. Hoje aconteceu uma coisa engraçada. Engraçada assim, né? Como que quando a gente cria os nossos filhos no caminho do Senhor, Deus vai dando direcionamento para eles, né? A Ana Clara tem uma coleguinha e eu assim, eu acompanho, lógico, né? Ela tem celular e eu sempre, né? A gente como pai, a gente tem que estar olhando, né? Até porque é uma criança de 9 anos. E ela tem umas amizades que não são da igreja. E aquilo, de uns dias para cá, começou a me incomodar. Assim, eu me senti incomodada. Mas eu também não queria cortar, porque a gente pensa assim, poxa, minha filha é um canal de bênção, né? Então eu fiquei assim, entre a cruz e a espada. Aí quando foi essa semana, ela falou assim, mãe, a fulana de tal fez assim, assim, assim. Eu não achei certo. Então, eu não vou andar mais com ela, porque ela vai ser um mau exemplo para mim. Então, assim, uma criança de 9 anos, né? Às vezes a gente quer impor, a gente não precisa nem impor. Porque a gente dá um testemunho na casa da gente. Né? A vida da gente, ela fala. Né? Mais, talvez, do que 1000 palavras. Onde está a nossa integridade? Será que eu tenho uma integridade pela metade? Será que eu tenho uma integridade que ela está com aquela rasurinha, com aquele furinho, com aquela brecha? Como está a nossa integridade? Como está o alicerce? Os pilares que sustentam a nossa vida como discípulos do Senhor. Eu queria que o irmão se colocasse de pé. E assim, aquele irmão que sentiu no coração de estar vindo aqui, eu vou pedir à pastora Joana Dark para estar orando por vocês. Né, para que Deus renove em nós a força, a coragem, a ousadia para sermos fiéis ao nosso Deus. E que possamos testemunhar o nosso Deus como Ele é, quem Ele é. Não pelo que Ele faz, mas por quem Ele é. Então eu queria que os irmãos se colocassem à frente. E a pastora vai estar ungindo vocês. E nós vamos fazer uma oração. Amém?
que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? o que minhas mãos fizeram para ti, Filho meu, minha bênção será sobre ti. uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que vendido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Vamos orar, irmãos, que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Amado Deus, querido Jesus, obrigado por essa palavra maravilhosa, meu Deus, porque o Senhor falou aos nossos corações. Que possamos ser fiéis, Pai, que possamos não negociar os nossos princípios, ter princípios inegociáveis, meu Deus, sermos íntegros no Senhor e podermos testemunhar o nosso Jesus aqui na terra. Abençoa a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Cuida de nós, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.